Ô, Fernando, põe no ponto aí as imagens da violência policial aqui em São Paulo novamente, por favor. Ah, tá aí, ó. Vamos lá, vamos colocar as imagens. Agressões de jagunços fardados aqui na periferia de São Paulo. Olha aí, ó. Os covardes param o carro na beira da calçada, espancam a valer um pobre coitado, sei lá o que fez esse sujeito aí, mas enfim, apanhou de vários aí, porque um imobilizava, o outro batia e o outro puxava, e assim foi. É uma covardia gigante, olha. Homens que não honram a farda que vestem e só fazem isso aí porque tem o quê? Uma arma na mão e um emblema que o Estado fornece para que esses imbecis aí apavorem a população. Põe o próximo vídeo, por favor, Fernando. Já vimos demais isso aí. Essas imagens dão até náusea, sabia? Olha, o cara está parado na calçada, vai aparecer aí a viatura, ele está, obviamente, desarmado, está imóvel, não está fazendo nada com ninguém. Vai saber o que fez. Mas, olha aí, ó, param os jagunços, né? O pessoal da milícia militar, só pode ser, esse deve ser o nome dessa instituição, e aí pegam o sujeito, imobilizam, olha, aí um dos jagunços dá uma gravata nele, derruba o sujeito, e os colegas, os outros jagunços que estão com ele, passam a agredir a população que testemunhava essa cena de agressão. Olha que absurdo isso. Como pode uma instituição, antigamente tinha algum respeito, se transformar nisso aí, uma milícia organizada, uma milícia fardada? E aí esse outro jagunço aí vem com uma arma aqui para intimidar ainda mais a população. Doutor Benedito, essas cenas me deixam assim muito preocupados com o que nós estamos vivendo no Brasil, viu? Assim, pode tirar, Fernando, pode tirar as imagens. Chega de. Eu fico, sinceramente, enojado de ver uma coisa dessa. Como é que os polícias militares se transformaram nisso que a gente está vendo? Como é que a gente pode entender essa, digamos assim, subida de tom da violência policial, doutor Benedito? O que está acontecendo, na opinião do senhor, que conhece tão bem as polícias em geral e não apenas a militar? Bom dia a todos. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que observar é que, infelizmente, a transição democrática não criou uma polícia da democracia, né? Todos os governos da transição democrática, do Collor, Fernando Henrique, do governo Lula, Dilma, todos os governos federais da transição democrática não colocaram na agenda política mudar a polícia, criar um novo modelo de polícia no Brasil. O modelo de polícia que nós temos, ele é anacrônico, conservador, ele foi estruturado no período do Império, e as estruturas criadas no período do Império prevaleceram na República e está presente até hoje no século XXI. Nós sempre tivemos uma cultura de ter policiamento ostensivo, feito por instituição militar, com exceção de um pequeno período em que 16 estados do Brasil tinham guardas civis estaduais. O golpe de 64 extinguiu as guardas civis estaduais e anexou as polícias militares, que é o que temos hoje nos 26 estados e no Distrito Federal. O governo Dória, o governador foi eleito porque apoiou o presidente Bolsonaro. E o discurso do presidente Bolsonaro na eleição era um discurso que propunha excludente de licitude, não punir policiais que cometem excessos em caso de letalidade policial, armar a população, né? Então, ele fez um discurso sozinho sobre segurança pública, porque o campo democrático não tem narrativa para a segurança pública, não disputou, né, a discussão de segurança pública no sentido de criar uma polícia democrática que enfrente essa cultura que ainda está presente nas polícias de preconceito a pobres e negros. Desde de quando ocorreu o fim da escravidão por exigência do capitalismo, diria um pouco do apoio dos abolicionistas brasileiros, mas fundamentalmente por exigência do capitalismo, que precisava ter mão de obra assalariada, né? Os negros foram colocados, que eram escravos, foram colocados à margem da sociedade, e aí, abre aspas, o negro livre ficou
continuou à margem da sociedade. Eu acho que existe um senso comum perverso nas instituições policiais de ver o pobre e o negro como estereótipo potencial de ser criminoso. Então, não é por acaso que a violência policial letal atinge 99% dos pobres e de 65% a 70% os jovens negros são vítimas da violência letal. O ano passado, no Rio de Janeiro, 80% das pessoas que foram mortas pela polícia eram jovens negros. Né? Então, aqui existe esse mito da democracia racial. Nunca houve democracia racial no Brasil. Né? Nós tivemos, por séculos, uma política de embranqueamento que vinculava o negro a tudo que é ruim, né? E isso, evidentemente, ela está mais presente no braço armado do Estado, no aparato repressivo do Estado. Por isso que é fundamental mudar a formação dos policiais, né? Essas cenas covardes, grotescas, eu queria dizer aqui que não são exceções, são regras. Há uma ação de abuso de autoridade, de agressão e de letalidade contra os setores pobres da sociedade. Essa cultura oligárquica e racista que permeia as instituições policiais estão presentes há muito tempo. Evidentemente que quando se elege um presidente, né, que tem como sua base de referência liberar os policiais para ter ações de violência, né, isso acaba crescendo, mesmo no período da quarentena. Aqui em São Paulo, os 4 primeiros meses de 2020, teve mais de 30% de letalidade policial comparado com os 4 primeiros meses de 2019. E o mês de abril, no período da auge da quarentena, o aumento foi de 50%. 114 mortes só em abril em São Paulo, e o ano passado foram 76, que já era um número bastante grande. Eu sugeri, quando eu era ouvidor, de ter uma disciplina permanente da Polícia Militar relacionado a estereótipo de suspeito e discriminação racial e social. Nós temos que mudar a formação das polícias. A maioria dos policiais da Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, são negros. Então, quando ele é muito agressivo contra o negro pobre da periferia, né, ele está inconscientemente achando que virou branco. Né? Então, nós temos que enfrentar o debate na segurança pública. Infelizmente, houve uma omissão do campo democrático de aprofundar o debate sobre segurança pública, e por isso que 90% ou 95% da base das polícias militares do Brasil inteiro apoiam o governo que tem um discurso fascista, uma prática fascista, né? e que nós temos que iniciar um processo de mudança. Eu espero que, a partir dos governos do campo democrático, por exemplo, essas cenas que você acabou de mostrar, Fábio, que eu digo que não é exceção, é regra, infelizmente, para o setor mais pobre da sociedade, vai ser apurada pelos batalhões de origem dos policiais que cometeram esses atos absurdos. Né? Eu diria que há uma possibilidade enorme de não ter punição, porque o órgão corregedor da polícia, que é o órgão de expertise de polícia judiciária militar, a Corregedoria da Polícia Militar, ela foi criada na década de 40, né? Tem quase 1.000 policiais na Corregedoria. Ela apura todos os casos graves envolvendo policiais militares, com exceção da letalidade policial. As mortes em decorrência de intervenção policial, por exemplo, não são apuradas, na sua maioria, pela Corregedoria. Ela só apura 3%.
Os outros 97% de inquéritos policiais relacionados à morte de civis são apurados e investigados pelos batalhões de origem dos policiais. Isso, de uma certa forma, diretamente contribui para o aumento da letalidade. Então, não adianta o governo dizer que não pactua com violência, que esse é um discurso comum em todas essas cenas. É pouco dizer isso. Tem que criar mecanismos que inibam a letalidade policial, a agressão, abuso de autoridade. Todos os casos relacionados à integridade física do cidadão deveriam ser apurados pelo órgão corregedor. Infelizmente, não acontece isso. Eu propus ao governador Márcio França de centralizar o órgão corregedor, ele não deu andamento. Propus ao governador João Dória, ele não deu andamento. Então, quando o governo não centraliza no órgão de expertise de controle interno os casos relacionados à morte de civis, a agressões, a abuso de autoridade, direto ou indiretamente, ele está pactuando com esse perfil de político.